Este programa é livre para todos os públicos. Eu não me esqueço de uma cura que Jesus fez em um homem que já estava desenganado devido a um câncer na próstata. A esposa dele pediu que orasse por ele, dizendo que ele já não conseguia mais esvaziar a bexiga, que demorava 15 a 20 minutos, pois o câncer havia crescido muito. E naquela semana ele iria passar uma sonda, o médico ia passar uma sonda, para tentar melhorar essa função do organismo. Quando fui rezar por ele, impus as mãos sobre ele, e Jesus disse ao meu coração: este homem precisa de confissão. Esse homem precisa lavar-se por dentro. O Senhor me deu uma imagem na hora de Jesus como se fosse um médico com um bisturi na mão. E a pessoa que ia se submeter àquela operação estava suja. Não tem como um médico operar alguém que ainda está impuro. Tem que fazer uma asepsia para não dar uma sepsemia. Eu disse a ele: meu irmão, eu tenho certeza que Jesus quer curar você. Mas o senhor está me mostrando que tem muitos anos que o senhor não se confessa. E ele calado. Há quanto tempo o senhor não se confessa? Ele falou: eu tenho mais de 30 anos de casado. Eu confessei para casar. E eu virei para a mulher dele, uma senhora baixinha, uma pele muito lisinha. E eu perguntei para ele: escuta, nesses 30 anos, ele nunca precisou de confissão nenhuma? Ele sempre foi um homem muito bom e santo? A mulher deu 2 fungadas, assim, ó. Chegou a balançar. Falei: meu irmão, você tem que buscar confissão. Ele não aceitou minha palavra. Eu me lembrei de uma passagem que está em Isaías 59, versículo 1 e 2, que diz assim: não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, e nem o seu ouvido demasiado surdo para ouvir. São vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e o vosso Deus, de modo que a face se oculta para não vos ouvir. O pecado coloca essa barreira. Deus quer curar, mas Ele encontra em nós a barreira que nós fazemos pelo nosso pecado. E a mulher dele, olha que estava saindo assim: homem de Deus, confessa. Já pensou se você morrer nessa situação? O diabo vai te carregar para o inferno. E a mulher foi dura: vira essa boca para lá, boca de túmulo. E foi embora. Isso foi numa sexta-feira que eu estava pregando nessa comunidade lá da Paraíba. No domingo, a mulher aparece feliz da vida. Roberto, aquela noite ele sonhou com o diabo, que queria carregar ele para o inferno. Ele desesperado falou: mulher de Deus, me leva no padre para eu me confessar. Ele fez 1 hora de confissão, saiu do confessionário e disse: eu tenho que esvaziar a bexiga. Ela falou: vou sentar. É 20 minutos esperando, porque o câncer da próstata havia crescido muito e havia interrompido, ou quase interrompido, o canal da uretra. Ela: Roberto, foi vapt-vupt.
E de lá para cá está fazendo xixi normal. No meio daquela semana, o coordenador da comunidade ligou: Roberto, quando o homem que você rezou e que confessou, quando ele foi no médico e contou para o médico que estava fazendo xixi normal, o médico resolveu refazer os exames. Ele foi curado por Jesus ao sair de um confessionário. Glória a Deus, não tinha mais câncer. Glória a Deus. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1503, fala assim: Jesus é o médico do corpo e da alma. Jesus é o médico de que os doentes necessitam. Confere lá, Catecismo, parágrafo 1503. Vou repetir, e você vai repetir comigo. Jesus é o médico do corpo e da alma. É o médico de que necessitam os doentes. Então põe a mão no coração e diga: Jesus, eu preciso de Ti, como médico do corpo e da alma. Pode me curar, Jesus. Eu preciso da cura completa. Eu gostaria, para ilustrar essa palavra, que Jesus nos dá a cura completa, da cura e da alma e do corpo. Eu gostaria que você tomasse na sua Bíblia uma passagem muito bonita de São Marcos, no capítulo 2. Essa passagem encontra-se nos evangelhos sinópticos. Mateus, Marcos e Lucas contam a mesma história. Mas eu gosto dos detalhes de São Marcos. É uma passagem muito conhecida nossa. Mas o Papa Bento XVI, o Papa Emérito Bento XVI, ele fala assim: nós somos os personagens dessa história. Cada um de nós precisa se enquadrar em um desses personagens. Ora somos o que precisa ser carregado para ser levado para Jesus. Ora precisamos ser os 4 amigos do paralítico. Só não podemos ser como os fariseus, que veem os milagres e não se convertem. Então, quando a gente ler esse evangelho juntos, irmãos e irmãs, por favor, não olhe esse acontecimento como sendo há 2000 anos. Repita comigo: Jesus, esta passagem é para minha cura, aqui no acampamento de cura e libertação, na Canção Nova. E é para quem acompanha pelos meios de comunicação dessa TV maravilhosa, rádio, web. Vamos a capítulo 2, versículos 1 a 12. Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão que não podiam encontrar lugar nem mesmo junto à porta. E ele os instruía. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Como não pudessem apresentar-lhe por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava, e por uma abertura desceram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados te são os pecados. Ora, estavam ali sentados alguns escribas que diziam
uns aos outros. Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Mas Jesus, penetrando logo com seu espírito nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes: por que pensais mal em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os pecados te são perdoados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante ele se levantou e, tomando o leito, foi-se embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Um paralítico descido pelo telhado andar, nunca vimos coisa semelhante. Desde o Antigo Testamento, nunca havia acontecido uma cura como esta. Essa mesma história do paralítico é contada por São Mateus. E o finalzinho, o versículo 8 do capítulo 9 de São Mateus, a palavra de Deus diz assim: e a multidão glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Puxa vida, São Mateus vai além. Que esse poder de levantar e perdoar foi dado aos homens. Aqueles que Jesus ordena, lá em João 20, versículo 22 a 23. Quando Jesus sopra sobre os apóstolos, ele diz: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. É verdade. São Mateus estava certo. Jesus deu à sua igreja o poder de perdoar pecado, de restaurar, de curar a paralisia do pecado, de curar a doença do corpo e da alma. Essa história para nós: quem tem um bom amigo está rico. Repita comigo uma palavra que é de Provérbios 17, 17. Repita, Provérbios 17, 17. O amigo ama em todo o tempo. Não, mas está muito fraco. Vocês vão almoçar, não? Vamos de novo? O amigo ama em todo o tempo, e na desgraça se torna um irmão. Você tem esse amigo aí do lado que se tornou um irmão? Então fala, às vezes você tem ele como mais importante do que parente. Você tem um amigo do seu lado que você confia, que te carrega para Deus. Diga para esse irmão, obrigado porque você me carrega para Deus. E talvez você tenha vindo aqui carregado mesmo. Glória a Deus. Olha, seja sincero, por favor. Seja sincera. Quem aqui que veio praticamente carregado, que nem queria muito vir não, até fizeram sua despesa, pagaram a sua peregrinação. Quem aqui que veio como se fosse empurrado e carregado, levanta a mão e faz: eu vim. Nossa, quanta gente.
Misericórdia! Toda vez que eu vejo essa passagem, eu fico maravilhado da fé desses 4 homens, do amor. Como que a pessoa pode ver a fé? Se ama muito. Quem muito ama com gestos, tem fé. Toda pessoa que tem uma verdadeira caridade, é impossível alguém amar e não ter fé. É impossível alguém amar sem buscar na fonte que Deus é amor. Aqueles 4 amigos vieram carregando o paralítico. Eu imagino eles pelo caminho, conversando. Nós vamos levar o nosso amigo até Jesus? Certamente eles lembravam e sabiam dos testemunhos de Jesus, de pessoas curadas, leprosos, cegos, coxos, até aquele filho da viúva de Naim. Eles estavam levando o paralítico até Jesus, porque eles sabiam que o Senhor era poderoso para curar aquele amigo. Eu fico maravilhado desses homens que chegam naquela casa em Cafarnaum. Tem gente para tudo quanto é lado e ninguém quer arredar o pé. Ninguém entra, ninguém sai. É tanta gente. E por que aquele povo estava tão apinhado? Porque também queriam ser curados. Porque queriam ouvir as palavras de Jesus, que curam. Aquele povo sofrido queria ouvir do Senhor palavras de alento, que davam sentido à sua vida, que era como bússola, que indicava o caminho para seguir, para sair dos problemas. Eles estavam ali para ser curados e ouvir aquela palavra de alguém que pregava como que ninguém havia pregado como Jesus. Então ninguém queria dar o seu lugar. Eles queriam ali estar com Jesus. Mas aqueles amigos eram tão amigos que eles não desistiram quando tentaram passar com a maca pela porta. Eu imagino quanta reclamação, meu Deus do céu. Eles tiveram então uma ideia inusitada, extraordinária. Gente, nós estamos falando de casas há 2000 anos que se passaram. As casas não eram como as de hoje. O telhado era usado para secar o trigo, era usado principalmente para que as galinhas, a criação, não comesse o trigo que era colocado em cima das telhas. As telhas eram diferentes. Primeiro se colocava madeira, palha, pedra e terra, de modo que o telhado, além de ficar impermeabilizado, ele ficava consistente. Era muito comum então, naquelas casas antigas, uma escada, às vezes até escada de pedra mesmo, mas a maioria era uma escada de madeira, que era usada para subir ao telhado, para colocar os feixes de trigo para secarem-se ao sol, e com o vento ia tirando a palha. Eles olharam para aquele telhado. Gente, sempre tem alguém que tem uma boa ideia e põe a ideia em prática. Não adianta boa ideia sem colocar a boa ideia em prática. Eles tiveram uma boa ideia.
vamos subir o nosso amigo aqui do telhado. Eu imagino o paralítico reclamando: gente, eu já sou paralítico, se eu cair lá de cima eu vou morrer. Mas os 4 amigos não desistiram. Eles subiram, porque eles sabiam que a missão deles era colocar o paralítico aos pés de Jesus. Bastava isso, tudo mais o Senhor faria. A primeira tarefa era subir. Imagina um paralítico ser subido até o telhado. Que dificuldade! Depois, a segunda dificuldade: abrir o telhado com a mão, ferindo-se com a mão. Terceira dificuldade, essa até que é melhor: descer o paralítico até onde Jesus estava. Por quê? Para baixo todo santo. Como é que é a frase, gente? Para baixo todo santo ajuda. Pega o homem aí. Eu imagino os 4 amigos. Não tinha lugar para o paralítico, mas eles tinham que se virar. Tinha que arrumar um cantinho ali para ele, porque vinha de cima para baixo. Ninguém quer ficar com um paralítico em cima dele, uma cama em cima dele. Todo mundo dá aquele jeitinho assim, arreda, fica só com um pé. Fica tudo apertado, aperta mais. Mas o homem ficou ali no pé de Jesus. E a passagem diz assim: Jesus olhou, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: perdoados te são os teus pecados. Nós sabemos, como diz o Salmo 112, versículo 10, Deus não nos pune na medida de nossas faltas. Diga comigo: ainda bem. O Senhor não nos pune como merecem nossas faltas. Não há proporção entre pecado e castigo. Não há. Porém, como nos diz também Santo Tomás de Aquino, a doença, ela tem origem no pecado original. Foi quando o homem não quis saber de Deus, que é a fonte do sumo bem. A doença é o mal que entrou no mundo porque o homem não quis Deus, quis uma vida independente. Mas existem doenças que têm como causa alguns pecados, sim, tem. Um dos pecados que origina doença chama-se mágoa, ressentimento. Adoece a pessoa do lado de dentro. É um dos motivos da pessoa contrair até o câncer. Aquele homem precisava primeiro ser perdoado. Tinha que ir na origem daquela paralisia. Meu irmão, minha irmã, o pecador é como alguém que fica paralisado. O pecado nos paralisa, o ódio nos paralisa, a raiva nos paralisa, o egoísmo nos paralisa, a inveja nos paralisa. E a nossa alma fica doente, porque ela se afasta de Deus, não quer Deus. O pecado, está claro que é pecado, porém a pessoa, ela vai ficando tão arraigada no pecado, que ela tem inclusive raiva, quando falam para ela: você precisa converter, isso não é certo, isso é contra os mandamentos da lei de Deus.
A pessoa está nas trevas. E se você leva um facho de luz de uma lanterna e focaliza em alguém que está há muito tempo nas trevas, a pessoa vira essa luz para lá. A pessoa não quer a luz. A alma não quer a luz, então ela vai ficando inimiga. Vai sendo paralisada. Por isso Jesus precisava primeiro reconstituir aquela alma na sua pureza. Olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica, 1468. O sacramento da penitência reside no fato de nos reconstituir com Deus e de nos unir a Ele com a máxima amizade. Portanto, a finalidade, o efeito desse sacramento é a reconciliação com Deus. O sacramento da reconciliação traz consigo uma verdadeira ressurreição espiritual, uma restituição da dignidade e dos bens da vida dos filhos de Deus, entre os quais o mais precioso é a amizade com Deus. Repita comigo: o sacramento da reconciliação. Ah, está fraco demais. Vocês não almoçaram não? Vamos lá de novo. O sacramento da reconciliação nos une a Deus. Faz assim com a mão. Na máxima amizade. Deus quer nos unir a Ele. Faz de novo. Na máxima amizade. Porque o pecado, o salário é a morte. Romanos 6:23. O pecado pode dar muito prazer, mas paralisa, adoece, enfraquece, desfigura. Ao contrário, o sacramento da reconciliação nos une na máxima amizade com Deus. Isso é lindo, gente. Nós chamamos o sacramento da reconciliação de tribunal da misericórdia. O tribunal humano, você tem que provar que é inocente para não ser preso. Não é verdade? Tem que contratar advogado, é complicado. Quando você recebe uma pena, você tem que provar que aquela pena é indevida, porque você está diante de um tribunal. E para não ser preso, você tem que provar a sua inocência. O sacramento da reconciliação é ao contrário. Você tem que provar que é pecador, que é culpado. E nenhum de nós, como diz no livro de Jó, no capítulo 10, quem é que pode ter razão diante de Deus? Quem pode discutir com Deus, dizer eu tenho razão e você não? Por isso, meu irmão e minha irmã, preste atenção. Quando a gente vai para um confessionário, a gente não vai para justificar o pecado, ou para contar história. A gente vai para dizer, eu pequei e não quero mais pecar. Eu quero ser curado. Eu reconheço a minha fraqueza. Por isso Jesus olhou a alma daquele homem. Ele precisava ser reconstituído na máxima amizade, porque o pecado nos afasta. O pecado é uma ofensa contra Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês. A palavra de Deus diz, não cometerás adultério.
Eu sei que é pecado, mas aquela pessoa é tão tentador, e é tão gostoso, e é tão bom, e a sedução vai ficando cada vez mais forte, vem a paixão, e aquela paixão é tão arrebatadora. A pessoa sabe do mandamento, ela sabe que esteve diante do altar. Eu te prometo ser fiel, da saúde e da doença, da alegria e da tristeza, amando-te e respeitando-te por todos os dias de minha vida. A pessoa sabe, fez o juramento no altar, e olha, diante de testemunhas, mas principalmente uma aliança diante de Deus. A fraqueza humana leva a pessoa a esquecer esse juramento, e ninguém casa obrigado. O sacerdote ainda pergunta, ou então o ministro que assiste ao sacramento do matrimônio: é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Ele pergunta: quem aqui que casou com a garrucha do sogro nas costas, levanta a mão. Então ninguém casou com garrucha dos... Não é verdade? Alguém casou aí com a garrucha nas costas? Não. Alguém foi obrigado a dizer: eu te prometo ser fiel? Não. Mas de repente a pessoa esquece o mandamento de Deus, esquece a amizade com Deus. Eu quero ser feliz. Meu irmão, não existe felicidade sem responsabilidade. Eu agradeço a Deus que eu vou completar em janeiro 40 anos de casado, 7 netos já. Quando eu olho para Neuzinha, meu doce amor, o amor da minha vida, quando eu olho para os meus netos, eu entendo que a fraqueza humana está entre nós, e que a pessoa pode até cair, mas ela não pode esquecer da amizade com Deus e voltar. Para Deus a cura de tudo, até a ressurreição. E esse sacramento é o sacramento da ressurreição espiritual, como nos disse o catecismo, parágrafo 1468. O sacramento da reconciliação nos ressuscita espiritualmente, nos dignifica. Mas a pessoa fez o juramento, mas aparece aquela tentação: eu sei que é errado, mas quero o errado, e depois quero justificar, jogar culpa no outro. Ao contrário, o tribunal da misericórdia, eu tenho que reconhecer minha culpa. Aquele que é pecador, ele não quer reconhecer. A alma endurece, ela fica empedernida, a pessoa fica cega. Só a misericórdia divina. Mas graças a Deus que esse paralítico tinha 4 amigos que o colocaram, e colocaram diante daquele que perdoa os pecados e sara o nosso corpo e sara a nossa alma. Aqueles fariseus ficaram perguntando: quem é esse homem que perdoa pecado? Só quem pode perdoar pecado é Deus. Jesus, provando que é Deus, ele penetra com seu pensamento na mente daqueles pobres homens. E ele pergunta: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: teus pecados te são perdoados? Ou dizer: levanta, toma a tua cama e vai embora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra. Ele disse: levanta, toma a tua cama e vai embora para a sua casa.
Jesus curou aquelas pernas paralisadas, mas primeiro curou a sua alma paralisada, doente, enferma. É isso que Jesus quer fazer nesse acampamento. Eu me recordo de um livro do grande exorcista, Padre Gabriele Amorsi, exorcista de Roma, da diocese de Roma. O Padre Duarte Lara teve a graça de morar 10 anos com um dos maiores exorcistas do século 20 e 21, 10 anos. E o Padre Gabriele Amorsi, ele aprendeu o seu ofício do Padre Cândido Amantini, um santo. E o senhor se lembra que ele falava assim, o Padre Gabriele, que uma boa confissão vale mais do que um exorcismo. Vem cá, Padre, não é verdade? Uma boa confissão. É verdade. É isso. E por isso o demônio faz tudo o que pode para nos desviar de uma boa confissão. Escutou? E o diabo faz tudo para você não ir para a confissão. É palavra de um exorcista. Deixa Jesus curar sua alma e te fazer andar. O inimigo muitas vezes coloca em nós aquele desejo de continuar no pecado, ou então eu não tenho perdão. Não existe, Romanos 8, versículo 1, não existe pecado algum que o sangue de Jesus não possa lavar. Não existe. E a palavra que diz em Romanos 8, versículo 1, de agora em diante não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu me lembro quando estava eu e a Neuzinha, meu doce amor, fomos pregar numa diocese do interior de São Paulo. No intervalo do almoço, uma senhora veio pedir que nós rezássemos por ela, que ela estava em profunda crise de depressão. Terminado o almoço, fui rezar com ela e Deus me deu uma palavra de ciência. Minha irmã, você é solteira? Sim. Você por acaso está sendo amante de um homem casado? Ela olhou para mim assustada. Nunca contei para ninguém. Senta aí de volta. Parecia que ela estava sentada num formigueiro. E eu comecei a rezar: Jesus, tira esse homem da vida dela. Ela está destruindo um casamento canonicamente correto. Aí que parece que o formigueiro aumentou as formigas. E ela não reza assim não. Eu sou apaixonada nesse homem, ele me ajuda tanto. Eu recordei 1 Tessalonicenses 4,30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados, marcados para a vida eterna. O pecado entristece o Espírito Santo, hóspede da alma. Aquela mulher foi embora com a depressão profunda, porque ela não quis que Jesus curasse a causa da depressão, que era o pecado, que feria a sua consciência, que fazia a sua alma adoecer de tristeza. Deixa Jesus tocar você. Deixa Jesus tocar agora a sua alma. Jesus também quer dizer para cada um de nós: levanta-te, toma teu leito e anda. Deixa Jesus também curar você agora. Deixa Ele colocar a mão naquelas feridas do passado. Quem nunca pecou? Quem nunca errou? Quem nunca caiu? Mas graças a Deus que Jesus manda amigos. Os sacerdotes são esses. Os sacerdotes são os amigos de Deus,
que nos carregam até Jesus, para sermos lavados de nossos pecados e possamos de novo andar. Você tem um sacerdote na sua cidade, ore por ele. Ele pode ser o homem mais fraco, mais pecador, mas é o amigo de Jesus, que vai te carregar para curar a paralisia do pecado. Ama o sacerdote, ama o seu bispo, ama, por mais que as ideias dele não sejam as suas, por mais que certas coisas que ele fale, certos posicionamentos, fira o seu coração. Tenha a fé verdadeira dos 4 amigos. A nossa missão não é ficar olhando para os homens. A nossa missão é colocar o irmão que sofre nos pés de Jesus. Essa é a sua missão. A nossa missão é essa. Amém. Ainda bem que você entendeu. Essa é a nossa missão. Então convido você agora. Agradeça a Deus pelo padre da sua cidade. Ele pode ter tanto pecado, mas ele leva Jesus para você. Ele consagra o corpo, sangue, alma e divindade. Ele leva Jesus que cura. E se você estiver até contrariado com ele, e for lá para o confessionário, ele estiver, ó padre, estou muito contrariado com o senhor, mas eu sou um grande pecador. Você confessa o pecado, ele é obrigado, se você arrependeu sinceramente, e se você realmente cumpriu as normas canônicas, ele é obrigado a te perdoar, mesmo nem sendo amigo seu, porque ele está investido da autoridade que Jesus deu aos homens. Feche os olhos um pouco e agradeça a Deus por aquele padre que fez o seu casamento, aquele sacerdote que assistiu naquela missa de corpo presente, naquelas exéquias, é um amigo de Jesus. Agradeça a Deus agora, porque sua alma não está inimiga de Deus, mas precisa ser curada. O Senhor me dá a imagem de uma pessoa, e você vai ter essa coragem. Você veio aqui, meu irmão, minha irmã, o Senhor me mostra uma pessoa que veio aqui, e no seu coração a vontade é matar alguém que lhe causou um grande prejuízo financeiro e moral. Jesus está curando agora o coração de uma pessoa que a alma está tão paralisada, que a sua vontade era se vingar. Você tinha essa vontade no coração. Jesus te diz: troca a vingança pelo perdão, porque quando você perdoa, Deus toma nas mãos dele sua causa, e a sua pobre vingança só vai lhe fazer mal. Mas eu gostaria que essa pessoa, essas pessoas que têm no coração esse sentimento ruim de vingança, você vai ficar em pé onde está aí, não tenha vergonha não. Se você deseja se lavar, e outra coisa, Deus vai te honrar por sua coragem de ter ficado em pé. Tem mais pessoas que precisam ficar em pé, que a vontade é matar, morrer, morte. E eu vou pedir, isso mesmo, ainda tem mais pessoas. Alguém que foi responsável por sua separação do seu marido, aquela pessoa que causou aquela humilhação, aquela pessoa, continua em pé mesmo, aquela pessoa que foi responsável por um grande prejuízo na sua vida, continua em pé, meu irmão, continua.
E agora, eu vou pedir 4 amigos do paralítico. Abrace a pessoa que ficou em pé. 4 amigos. Abrace essa pessoa que ficou em pé. Abraça. Aí na sua casa também. Abrace essa pessoa que ficou em pé. Abrace. Abrace ela. Deus sabe como foi difícil para vocês terem até vindo aqui. A alma de vocês estava adoecida. Mas aqui você encontrou os amigos do paralítico. Você recebe um amor que vem do alto. Olha como você é amado, como você é amada. No lugar daquela dor, daquela raiva, fica agora a misericórdia, o perdão. Veja como você às vezes se humilhou, ficou em pé, e agora você é exaltado. Os humilhados serão exaltados. Glória a Deus. Também Jesus me mostra uma pessoa aqui que você passou algo muito desagradável dentro de um confessionário, e você passou a ter medo de se confessar. Não precisa ficar em pé, mas Jesus está curando o seu coração do medo de se confessar. Também Jesus está tocando você que cometeu um erro no passado. Você não queria ter tirado aquela criança de dentro de si, não queria, mas foi fraca, foi imatura. Você até já confessou o pecado para o sacerdote, mas lá dentro do seu coração você não se perdoa. Você fica dizendo: por que eu não deixei nascer e não doei? E Jesus está curando o seu coração. O Senhor toca também uma pessoa que precisa perdoar a si próprio. Lembre-se de algo muito importante: Pedro arrependeu e chorou. Judas traiu e teve remorso. O remorso é eu colocar o pecado acima da misericórdia. Pelo remorso eu me torno meu próprio juiz. Põe a mão no seu coração agora, se perdoe. Pare de voltar ao passado mentalmente. A gente vai: por que eu fiz isso? Por que eu vendi essa casa? Por que eu fui fraco? Por que eu deixei essa pessoa se aproximar de mim? Você vai dizer: Jesus já me perdoou. Fale em voz alta: Jesus já me perdoou. Eu também me perdoo. Fala de novo: Jesus já me perdoou. Eu também me perdoo. Sara minha alma. Jesus está colocando a mão numa pessoa que o diabo estava dizendo para você: não confessa, não escuta essa palavra. Em nome de Jesus, que caia por terra essa dominação maligna nessa pessoa. Senhor Jesus, liberta esse irmão, essa irmã que teve coisas no passado que ele se envergonha, e o inimigo está dizendo que você não tem salvação, que você vai para o inferno. O inimigo está querendo fazer com que você se sinta condenada, condenado. Eu te peço agora, Jesus, liberta essa alma dessa prisão e dessa paralisia. Jesus está libertando você dessa paralisia, porque você sentia que ia cair de novo no pecado. O diabo falava assim para você: não adianta confessar não, depois você vai cair de novo. E ele bloqueava a sua confissão. Senhor Jesus, eu te peço, vem libertar essa alma agora, que o inimigo tem trancafiado ela, que não tem dado a ela coragem de largar esse pecado e esse vício. Vem agora, Jesus, eu te peço. João 3,14, São João diz assim: de tal modo, de tal forma,
Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer, não pereça. Então diga: Deus me ama. Deus não me quer paralítico. Fale em voz alta: Deus não me quer paralítico. Deus não quer me condenar. E o Catecismo da Igreja Católica 1075 diz assim, que Deus não predestina ninguém para o inferno. 1035. Deus não manda ninguém para o inferno. Para ir ao inferno é necessário uma aversão a Deus, um pecado mortal, e insistir nele. E mesmo assim, Deus estende os braços, como lá na cruz, que Ele estendeu os braços para reconciliar a humanidade. E Jesus está curando você que está adoecido por uma grande mágoa. O Senhor está tocando do lado de cá uma pessoa que ela tem um câncer, reincidiu, começou na mama, e foi por causa de uma grande mágoa que você não processou aqui dentro. Eu peço a essa pessoa que fique em pé, por favor. Essa pessoa veio para ser curada do câncer, está do lado de cá. Não tenha vergonha de ficar em pé, não. Eu peço a você que está do lado de cá, você está sob o tratamento de câncer, levante aí. Jesus está te curando, viu? E Ele está curando a mágoa que gerou esse câncer. Você é a pessoa, você que foi prejudicada. Eu vou pedir que os 4 amigos do paralítico abracem ela aí. Abraça. Os 4 amigos que vieram com ela. Abraça. Com esse abraço, Jesus está reconstruindo a sua vida. Jesus está tocando nessas células malignas que atingiram órgãos e que começou na mama. Mas Jesus está curando principalmente, Ele está curando o seu coração dessa dor, dessa separação. Ele põe a mão e te diz: eu te amo, filha. Você não irá para o caixão agora. Jesus vai fazer você pegar a sua cama e andar e ir para casa, para testemunhar na sua casa que Jesus te ressuscitou. Glória a ti, Jesus. E olha, tão bonito você está com a camisa aí, linda, de Nossa Senhora. Foi Maria que te apresentou para Jesus, dizendo: ela é minha filha. Cuida dela, meu filho. Olha, essa palavra veio agora no meu coração. Ela é minha filha. Cuida dela, meu filho. Jesus falou isso ao meu coração. Foi Nossa Senhora que te apresentou agora para Jesus. Obrigado, Jesus. Eu quero te pedir, Jesus, se não der nesse acampamento para você se confessar, lá na sua paróquia, mas você vai fazer agora um ato de contrição. Vou pedir que o Padre Duarte Lara nos ajude nesse ato de contrição. Vou pedir que, através do nosso sacerdote que está aqui, vou pedir que ele nos ajude nesse ato de contrição, para que possamos nos abrir a uma boa e santa confissão. Senhor Jesus, Rei de misericórdia, aos teus pés eu abro o meu pobre coração. Tu conheces, Senhor, todas as minhas misérias, que me oprimem, que me angustiam, que me deitam para baixo, que me separam de Ti.
Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. Sem ti eu não consigo, Senhor, Sem ti eu não consigo, Senhor. vencer a força do mal, Vencer a força do mal. vencer a tentação, Vencer a tentação. vencer o pecado, Vencer o pecado. perseverar no bem, Perseverar no bem. perseverar no amor, Perseverar no amor. no perdão, O perdão. na alegria Na alegria e na paz. e na paz. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Lava-me agora Lava-me agora com o teu sangue precioso, com teu sangue precioso, que foi o preço do meu que resgate foi o preço do meu resgate e me tornou uma nova e criatura. me tornou uma nova criatura. Glória a ti, Senhor. Glória a ti, Senhor. Cantarei para sempre Cantarei para sempre a tua misericórdia, a tua Jesus. misericórdia. Amém. Amém. Se Cristo me liberta, verdadeiramente De pé, ergue os braços. livre serei. Se Cristo me libertar, você está sendo liberto. Cristo me liberta, Verdadeiramente. verdadeiramente livre. Liberta, Senhor. Solta a voz, clama. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Liberta, Senhor. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mais uma vez, do início, se Cristo Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. se Cristo Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Levanta seu braço lá em cima. sem cadeias, sem correntes, liberta, Senhor. Liberta-me, Faz essa grande Senhor libertação no teu povo. Jesus, Vem, Senhor. É o povo que te ama. Nós não queremos ser paralíticos do pecado. Liberta, Jesus. Com a tua mão, com o teu sangue. Senhor Jesus, Nós queremos ser amigos Senhor profundos. Jesus. Reconstitua na tua amizade mais profunda, Senhor. Liberta, Senhor. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Essa libertação foi tão profunda que é uma pessoa que recuperou a visão, não somente a visão espiritual. Jesus curou uma pessoa que não enxergava de um dos olhos. Há um milagre que aconteceu agora. O seu olho que era morto, seu olho que foi ferido. Há uma pessoa que recuperou a vista aqui. Isso é lindo porque Jesus vai fazer você enxergar a vida de uma outra maneira, com óleo de misericórdia. E eu peço essa pessoa curada do olho, que não enxergava, levanta a mão e diga: sou eu. Levante a mão para a gente saber quem é essa pessoa e louvar a Deus. Onde está esse irmão ou essa irmã, curado por Jesus, que não enxergava? Glória a Deus! Amém! Jesus te curou. Você vai enxergar a vida com alta alegria. Enxergar assim. E outra coisa, você que foi curado desse olho que não enxergava, Jesus quer que você se ame novamente e se valorize.
você se achava uma pessoa lá embaixo, um zero à esquerda. E eu peço que os amigos desse que foi curado, dê um abraço nessa pessoa, abraça ela aí, porque é um milagre muito bonito. Glória a ti, Jesus, glória a Deus.